Zina, olá pessoal, tudo Boa bem? noite. Tem uma. Ok, boa noite. Zina, a gente vai continuar trabalhando aí com vocês enquanto vocês quiserem. É um assunto que está relacionado exatamente ao que deveria ser a nossa principal preocupação, né? A vida eterna. Ainda mais nesse tempo final, nós estamos tendo a oportunidade de viver esse final, né? A gente pode até não querer, e a maioria pode até não acreditar, mas as coisas estão muito perto, né? Muito perto, muito próximas. E, infelizmente, nós vivemos hoje um paradoxo dentro da própria igreja. Quando eu digo dentro da própria igreja, é dentro da nossa comunidade adventista. Porque, para evitar o sensacionalismo, nós simplesmente também nos calamos sobre o tempo final. Então a gente já não tem o tema abordado, a membresia não está sendo alertada por causa da argumentação de que é sensacionalismo e que tal, que você tem que estar pronto, pronto, mas tá bom, mas como é que está pronto? Então a Zina se preocupou muito, né, com esse grupo que já acompanha há alguns anos, de que a gente pudesse realmente ter um grupo fortalecido, tá? Porque os momentos que nós estamos vivendo na Terra irão piorar, né? E aí, Zina, não adianta, eu não vou viver, eu não vou ser um hipócrita. Porque depois de estar lendo tanto o Espírito de Profecia, como continuo lendo e construindo, estou trabalhando agora no segundo livro, que é o livro exatamente sobre o caráter, fica muito difícil para mim ter coragem de vir fazer apresentações de autoajuda. Depois de tudo que a profetisa alertou. E nós, como povo, como comunidade, nós não vamos ter o direito de dizer para Deus que nós não fomos alertados nem informados. Essa é a grande verdade. Então, como é que a gente vai seguir nesse projeto com vocês aqui? Se Deus assim permitir. Nós iremos estar focados na vida eterna, entender o que é a vida eterna à luz da Bíblia, sem dúvida nenhuma, mas sem o complemento do Espírito de Profecia, não tem jeito. Porque a linguagem bíblica é muito grande, é profunda, permite N conteúdos. Um mesmo pastor faz de um mesmo tema diversas palestras. E o Espírito de Profecia vai em pontos cruciais, cirúrgicos. E talvez seja isso que a gente esteja precisando nesse final. E a palestra de hoje, eu vou fazer a primeira hoje nessa linha. Nós não vamos deixar de trabalhar as virtudes, porque na psicologia positiva, o foco da psicologia positiva é o quê? Desenvolver na pessoa o melhor dela, a melhor natureza dela, para que ela possa ter uma vida nessa terra feliz. Poxa, linguagem vulgar, felicidade nessa terra. Vocês viram conosco esses 2 anos que a felicidade nessa terra é desejo de Deus. Porque a felicidade é um estado mental, não está relacionado a ter, está relacionado a ser, ser uma nova criatura. Se nós não entendermos isso, não vai haver vida eterna. E é isso que eu e você vamos tentar essa noite. Aí, a pedido da Zina, a gente vai tentar fazer algo interativo. Eu vou provocar vocês, e aí, quem quiser contribuir, levanta a mão aí, a Zina administra, para que a gente possa, nesse tempo que nós temos, trabalhar de uma forma como se fosse uma escola sabatina. Porque mono, né? Não dá, não dê. Já chega o culto na igreja no sábado. Vai lá o pregador com o microfone e fala o que ele quer, do jeito que ele quer, na esperança de que Deus está usando. Amém. Esse é o nosso desejo. E a maioria senta, ouve, vai embora e a vida continua. E aí? Mudou o quê? E aqui não é esse o objetivo, porque você podia estar fazendo outra coisa. Biblicamente, você não está obrigado por Deus a estar aqui, porque aqui hoje não é o sábado, né? Porque hoje a gente vai para a igreja no sábado com peso na consciência. Não, eu vou para a igreja porque tem que ir, porque é sábado. Senão daqui a pouco tem irmão na minha porta me cobrando porque que eu não fui à igreja, né?
porque o desejo mesmo de ir anda meio vazio. Essa é a grande realidade que a gente vive. Então, aqui hoje a gente começa um processo onde eu vou buscar, eu vou provocar vocês. Eu fiz um resumo rápido dentro da Bíblia sobre vida eterna. Eu até parei para pensar aqui, eu falei, gente, eu não lembro de ter feito um estudo bíblico sobre vida eterna. Eu não lembro. Lá no passado a gente estudou sobre né, era a Bíblia fala, né, e etc. Mas assim, o que é vida eterna? Então a gente vai ver rapidamente aqui no introito. Bíblia, rapidamente, Bíblia. O que que a Bíblia fala sobre vida eterna? Em que pontos? E vocês vão ver que a Bíblia no Velho Testamento, ela não traz o tema diretamente, só duas vezes. O tema vida eterna vai aparecer com maior clareza no Novo Testamento, porque está associado diretamente ao que Jesus veio fazer e tentar chamar atenção. Então a gente agora precisa, nós vamos trabalhar daqui para frente, o foco é esse. E vocês vão entender por quê. E eu vou encerrar, provocar-nos com 5 textos do Espírito de Profecia, apenas 5. Se der tempo, eu vou mostrar a vocês a visão dela sobre o juízo final, uma visão que ela teve em 1879. Mas essa eu vou pôr se der tempo, porque ela é amargurante, a visão dela do juízo final. Tá ok? Então a gente vai seguir, eu vou compartilhar aqui a tela para poder todo mundo acompanhar lendo também, que fica mais fácil, Estamos vendo, está tudo certo. certo? Sim, Tá certo todo mundo acompanhando, né? Então, assim, o que que a gente vai fazer? Eu vou provocar aqueles que quiserem compartilhar. A gente vai ter que ser bem rápido e objetivo para não perder o foco aqui. Mas que a gente consiga sair daqui hoje com uma visão clara sobre o tema. Porque eu não vou provocar, nos próximos, voltar no tema. A gente vai fazer uma progressão. Qual que é o nosso objetivo? Se até hoje não é a vida eterna, a partir de hoje que seja. E o que que isso tem a ver com caráter? Tá? E por que nós, adventistas, temos essa segurança ao dizer que a única coisa que vamos levar para o céu é o caráter? E o que é caráter? Bom, a gente vem trabalhando isso com o apoio da psicologia positiva. Então, veja bem, eu começo com esse texto aqui, porque já é um texto pesado, porque essa é uma realidade que a gente vive hoje. E eu faço essa pergunta para nós, né? O que você prefere? Olha só, o povo desejava ministros que os enganassem. Oséias 4:9. A hipocrisia é deveras ofensiva a Deus. A grande maioria dos homens e das mulheres que professam conhecer a verdade preferem mensagens suaves, não desejam que seus pecados e defeitos sejam apresentados diante deles. Querem ministros acomodatícios, que não despertem convicção por falarem a verdade. Escolhem homens que os adulem, e eles, por sua vez, adulam o ministro, que revelou tão bom espírito, ao passo que injuriam o fiel servo de Deus. Muitos louvam o ministro que se demora na graça, na misericórdia e no amor de Jesus, que não tem o cuidado de impor deveres e obrigações, que não adverte do perigo da hipocrisia, nem apresenta os terrores da ira de Deus. Esse grupo da Zina, o que ele deseja? Que a Zina traga pessoas para adulá-los, para motivá-los nessa vida terrena a continuar a caminhada em busca de algo, ou que traga para eles reflexão, mensagens que os ajudem a tomar decisões, que os ajudem a ficar alertas de que a volta de Jesus está acontecendo. Então, essa pergunta, a Zina até fez uma enquete, né, Zina? Você chegou a fazer essa semana uma enquete, né? sim. E, e, e eu espero que a maioria aqui deve ter participado. Mas a pergunta está aí. O que que esse grupo da Zina quer? Quer palestras autoajuda, motivacionais? Ou quer ser alertado do que está acontecendo e quer estar pronto para ver Jesus voltar? Alguém quer falar? Agora é o momento de falarem. O que gostariam? Que tipos de palestras?
O que está faltando na vida de vocês? O que deveríamos ter aqui? Leide? Sim, É, fala, Leide. eu quero progressivo, né? Que eu vou alcançar o caráter celestial. Então, para mim, tá ótimo essas palestras. Tá bom. Mais alguém? Zina, Sim, quem está falando? a Ana, Oi, Ana. quanto a essa pergunta, eu várias vezes eu já falei assim o porquê que me trouxe até o grupo da Zina. Em busca do Espírito Santo, eu tenho a plena certeza que Deus me guiou até aqui. E o que que a gente precisa? A gente precisa de crescimento. Só passar a mão na nossa cabeça a gente não vai crescer. Então, quando a gente está aqui, eu tenho a plena certeza por mim que a gente está recebendo a porção dobrada do Espírito Santo. Nós Ah, estamos aqui com um desejo de preparação. Eu acredito que cada um de nós aqui, a gente tem essa consciência do breve retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a gente está vendo assim, ó, cada dia mais as coisas acontecendo ao nosso redor, no nosso mundo, que a natureza está clamando, as pessoas estão clamando, e as pessoas que estão fora da igreja, elas mesmas dizem alguma coisa grandiosa está para acontecer. Então, eu acredito que a maneira que o senhor conduz, por exemplo, professor, é um alerta assim, ó, gigante. O senhor sempre fala da psicologia positiva. O senhor está dizendo a gente precisa ter um propósito na nossa vida. E eu acredito que esse é o propósito do grupo da Zina, do nosso grupo é esse. Nós estamos com esse propósito fixo, os nossos olhos estão fixos em Jesus Cristo. Amém. Amém. muito. Perfeito. Mais alguém, Zina, que eu não estou acompanhando aqui o chat É, nem nada, tá? a Margarete está falando aqui no chat que ela gosta, né, de palestras que nos preparam para o fim e a volta de Cristo, de advertência e fortalecimento da fé, nosso Amém. caráter. Gosto muito das palestras do professor Rossard, e é verdade o que fala. É isso Amém. aí. Uhum, diga. É, eu agradeço, mas lembre-se sempre, né? O Rossard tem que morrer. Então hoje eu tenho muita consciência que não é o Rossard, não pode ser o Rossard. O Rossard tem que morrer. Enquanto É, não nascer Cristo, enquanto não for por Cristo, não vai haver vida eterna por Rossard. Então hoje a minha luta pessoal é essa. E ao trazer para vocês que vou trazer, não é com o intuito de acusação, de apontar o dedo, de jeito nenhum. É trazer aquilo que eu tenho sido tocado e alertado. A minha luta tem sido diária. Eu até agora inventei uma coisa nova, porque eu estou numa briga com Deus para entender o que que significa Espírito Santo em porção dobrada. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Espera aí, o Espírito Santo é Deus, Deus em porção dobrada. Por que que Eliseu pediu isso? Então, eu estou numa briga com Deus e ele sempre me responde. Porque ele me respondeu quando eu tinha minha dúvida em relação a qual dos frutos do Espírito Santo era o mais importante. E ele me respondeu através dos escritos da irmã White. E agora eu estou lutando com ele com isso. Porque eu quero entender se é porque a minha natureza é dura, ruim, que tem que ser o dobro. Mas Eliseu era assim. Quando Eliseu pediu, será que era isso? Então eu estou nessa luta. E aí o que que eu passei a fazer agora? Eu vou dar é uma dica que eu vou dar a vocês agora. Vocês sabem que hoje no telefone nós temos um recurso, que é aquele recurso do remédio. Quando você tem que tomar remédio com hora programada. Eu pus um remédio aqui para mim, nova criatura. E aí ele me chama a atenção durante o dia. Eu programei para 5 vezes durante o dia tomar o remédio. Qual o remédio? Mansidão, humildade, fé e Espírito Santo. mansidão. Estou fazendo isso como um Muito bom. teste para tentar ajudar o Espírito Santo, porque a irmã White deixa claro, eu tenho que cooperar com ele. Se eu passo o dia inteirinho viajando, preocupado, envolvido com os problemas da vida, como é que eu dei ao Espírito Santo chance de alguma coisa na minha mente? E isso tem sido muito legal. Eu comecei isso essa semana passada e tem sido muito interessante, que de repente o relógio desperta, hora do remédio. Aí eu lembro, o remédio é mansidão, humildade, fé
e Espírito Santo. Que legal. Então eu tenho que buscar, e aí eu fico aqui uma dica para vocês. Porque durante o dia, que chance você tem dado para o Espírito Santo? Ele precisa atuar contigo durante o dia, te ajudar nos momentos de dificuldade o tempo todo. Não é só quando você o busca de manhã, de madrugada. Você tem que andar com ele o dia inteiro para que ele possa te assessorar. Então, são ferramentas que você pode usar. Então vamos lá, vamos fazer Olha, rapidamente aqui só o um pouquinho introito da aqui, Bíblia. Rossard. A Oi? Adenilda disse assim: Eu quero ser alertada a me preparar cada dia mais sobre o grande dia. Estou amando. A Amém. Lene disse: As palestras nos motivam a estar mais perto de Jesus e nos inspiram mais a ler e estudar a Bíblia. Deus te abençoe, Rossard, com sabedoria e graça. A Amém. Margarete falou: É sobre o espírito de profecia e nossas igrejas não estão pregando. Sim. Erivan Paiva. O que não precisamos é de palestra de autoajuda. O professor Rossard está cada vez melhor. Precisamos nos preparar para o tempo do fim. Amém. É isso aí. Amém. É isso aí. Então, vamos em frente. Vamos voltar ao assunto aqui para o tema vida eterna. Vamos lá na Bíblia, tá? Velho Testamento. A gente tem no Velho Testamento aparecendo de uma forma muito clara apenas em Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então veja bem, essa palavra vida, essa frase vida eterna, ela aparece dessa forma só no Velho Testamento, no Daniel 12. Porque quando a gente vem aqui, ó, em Salmos 16:11, a gente tem Davi declarando que Deus o guiará para o caminho da vida e que, na presença dele, Deus, há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Né? Então a gente não tem claramente aqui que ele está falando de lá no céu, vida eterna, pós a morte ou pós a volta de Jesus. Né? Isso é o Velho Testamento. Mas aí no Novo Testamento, como é que a gente tem? Jesus como fonte da vida eterna. Em João 3,16, a gente tem o famoso verbo, o famoso texto, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João 10:28. Jesus diz: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Jesus afirma que ele vai nos dar a vida eterna. Ok. Vida eterna começa agora. Olha no Novo Testamento. João 17:13. 3. A vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não é só algo futuro, mas uma realidade que começa no relacionamento com Deus aqui e agora. Então é necessário conhecer a Deus e a Jesus Cristo. É interessante, mas todos nós conhecemos. E o que que não mudou na nossa vida? Olha aqui começa um problema de um risco. É dom gratuito de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui está um perigo, que eu já conversei com vocês atrás. Ah, a vida eterna é de graça, não tenho que fazer nada, não é? É gratuito. Outro discurso simples, basta crer em Jesus Cristo, é isso mesmo, né? A entrada no reino não é por obras humanas, mas pela fé. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. A fé em Cristo abre a porta do reino, porque ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja bem, quem de nós hoje não crê em Cristo Jesus? Essa é uma. Parem para pensar. Todos nós cremos, todos nós hoje que nos dizemos, não importa a religião, não importa a instituição, sendo uma religião cristã, crê Cristo Jesus. Crê que aquele homem que morreu na cruz ressuscitou e morreu para nos dar a vida eterna. Então, basta crer em Jesus Cristo. Todos nós, então, estamos para a vida eterna. É isso que está previsto? É isso que se prega hoje nas igrejas comum? Isso é agradável. Continua a sua vida maluca lá fora e vem aqui me ouvir uma vez por semana. Devolve o seu dízimo, porque basta crer em Jesus. Esse é o perigo que a gente vive da religião moderna, né? E aí? A vida eterna é pela graça, não por méritos, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Romanos 6:23.
Então, não entramos no reino porque temos um bom caráter, porque fazemos boas obras, mas porque cremos em Cristo. Percebe o perigo desse tipo de linguagem para a vida eterna? Talvez muitos estejam desse jeito dentro da própria igreja adventista. Tranquilos, acomodados, fazendo parte de Laodiceia, por causa de sustentação deturpada do que o texto tem. Por isso que você não pode estudar a Bíblia, pegar um texto isolado e transformar num sermão. Você tem que aplicar a Bíblia no seu conjunto. Não pode tirá-la do contexto, não é? Porque olha só, vamos lá. Se esse discurso apresentado atrás estiver certo, como é que fica isso aqui? Nós já falamos sobre isso. Em São João 3:3, quando Nicodemos vai a Jesus perguntar o que devia fazer para o reino dos céus, ele nem pergunta, porque Jesus já sabia. E aí Jesus diz para ele, em verdade, te digo que daquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse novo nascimento é espiritual. Nascer da água e do espírito. São João 3:5. É a obra de Deus. Então percebam como é um contraste aqui. Se eu ficar só com essa primeira parte que eu apresentei a vocês, como é que fica essa situação aqui onde Jesus reafirma para Nicodemos? Em verdade te digo que se não nascer da água e do espírito, não vai ver o reino de Deus. Então não há vida eterna de graça. Outra situação. O encontro com o jovem rico. Mesma situação. Está citado em Mateus 19, 16 a 30, Marcos 10, 17 a 31 e Lucas 18, 18 a 30. E nós conhecemos a história. O jovem rico chega para Jesus e pergunta o que bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus não disse para ele, a minha graça te basta. A vida eterna é de graça. Não foi essa a resposta. Não é? Jesus respondeu lembrando os mandamentos: não matar, não adulterar, não furtar, honrar pai e mãe. E aí o jovem diz o quê? Que já cumpria tudo isso desde a juventude, né? Nós, os adventistas, acrescentamos aqui o café, o carne de porco e vai por aí fora. Tudo isso a gente já faz. Tudo bem, beleza. Então Jesus te parabenizou e disse assim: agora então, faz o quê? Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então não há aqui nenhuma do quando você pega a Bíblia no conjunto, você vai entender que a vida eterna é puramente pela graça, pelo sacrifício do mestre Jesus, seremos indignos eternamente. Ponto final. Agora, pessoal, e é isso que eu venho batendo com vocês nesses 2 anos. É preciso querer, ter vontade, eliminar o ego e a natureza caída, senão não vai haver vida eterna. E esse tema, ele é um tema chato, né? E ele é desagradável para poder ir para o púlpito ficar pregando, chamando a atenção do cara. Ô, meu amigo, você está muito materialista, você está trocando de carro todo ano, a tua vida hoje é trocar de carro, tua vida hoje é material o tempo todo, é tecnologia. E o céu? Como é que está o céu na tua vida? Não estou dizendo para você que você não precisa pensar nisso, não, porque se você for abençoado, abastado e tiver cuidando do material, mas também tiver ajudando o próximo, Deus está te abençoando. Agora, se você não está cuidando do próximo, só está com o material, tem alguma coisa errada, filho. Só que tocar nesse tema é difícil, né? Porque se você olhar, nós somos abençoados, muito abençoados. E as bênçãos, a gente vê a riqueza da igreja. A igreja adventista hoje é uma igreja rica. A profetisa já falou isso no tempo dela. Olha os nossos templos hoje, templos como ela chama de suntuosos, confortáveis, tecnologia de ponta. Nós não somos uma igreja pobre. Claro que nem todas as igrejas existentes são, mas nós temos hoje uma estrutura de uma igreja respeitável. Tem dinheiro. Deus abençoou. E o que mais que nós estamos fazendo pelo próximo? Então, dentro desse tema, o que que o jovem rico fez? Ficou triste, se afastou, porque era muito rico. E nós? Como é que estamos nós? Esse é o desafio. E aí, então, vamos entender. Fé verdadeira transforma o caráter.
Então, se Jesus disse para Nicodemos que tem que nascer de novo da água e do Espírito, senão não vai entrar na vida eterna, essa transformação, onde é que a gente vê ela? Jesus disse lá em Mateus 7,16: pelos frutos os conhecereis. Tá? A transformação do coração aparece na prática, como mansidão, como humildade, como amor, como honestidade. E Paulo descreve esses frutos lá em Gálatas 5, 22 e 23. Frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, isso aqui são palavras que afirmam o que é caráter. E é o que a gente vai estudar daqui para frente, explorando cada vez mais isso de forma prática. Essas qualidades de caráter, tá vendo? Não são a causa da salvação, mas a consequência. E é isso que eu preciso entender. Enquanto isso aqui, amor, alegria, paciência, não fizer parte da minha vida de uma forma racional, não vai adiantar eu só fazer cena com isso, só nos momentos que me interessam, ou querer parecer bonzinho. Porque Deus vê o coração, sabe por que eu estou fazendo. E aí, sem caráter transformado, a fé é vazia. Por quê? Porque a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E aí vem as confusões da vida. Porque o que que é obras aqui? O que Tiago está chamando atenção aqui para obras? Que eu talvez no próximo encontro eu vou trabalhar com vocês o primeiro capítulo do livro que eu estou escrevendo. Já está pronto esse capítulo. Eu vou mostrar, eu vou provar para vocês, à luz do Espírito de Profecia, que quando fala-se de obras, santificação, perfeição, está falando tudo de caráter, a mesma coisa. Vocês vão perceber. Porque aqui o que Tiago está querendo dizer é que a fé, se não tiver obras, a fé é a crença em Cristo nesse momento aqui, é morta em si mesmo. Se a sua crença num Jesus e ele é seu mestre, não transformou suas atitudes, seus atos, o seu caráter, não adiantou de nada, essa fé é morta. É o que Tiago está dizendo. Não é obra de dar dinheiro, não é obra de construir casa de voluntariado. Não, não é isso. Aqui é caráter. É o caráter que vai te conduzir todos os dias, em todos os momentos, com todos, independente de quem seja. Jesus também disse que muitos o chamariam de Senhor, mas seriam rejeitados, porque não faziam a vontade do Pai. Hein? A gente tem usa muito o texto de Jesus quando ele disse assim, que muitos virão em meu nome e dirão, mas e Jesus vai dizer o que? Afasta-te, não te conheço. Aquele texto ali não é para o mundano, porque o mundano não vai se apresentar a Jesus. Aquele ali é para os crentes que disseram que criam nele e que faziam aquilo que ele queria. Nós precisamos refletir, porque pode servir para nós. E aí, a partir de agora, eu tenho 5 textos de Ellen White para depois a gente abrir para mais diálogo. Veja bem, vamos à vida eterna, que na Bíblia depende de entrega, vontade, atitude, transformação de caráter, mas é fruto do sacrifício de Cristo, portanto, então é fruto da graça. Ok. A profetisa diz o seguinte: o empreendimento de obter a vida eterna está acima de toda outra consideração. Deus não quer preguiçosos em sua causa. A obra de advertir pecadores a fugirem da ira vindoura requer homens sérios, que sintam amor pelas almas e que não sejam rápidos a se valer de toda desculpa para evitar responsabilidades e deixar o trabalho. O empreendimento de obter a vida eterna está acima de toda outra consideração. E aí aqui eu abro para a primeira pergunta para você. Talvez aqui talvez eu acho que ninguém vai participar. Porque a pergunta que eu quero fazer é: quando você levanta de manhã hoje, a sua primeira meta é o quê? Crescer para o céu? A natureza divina desenvolver naquele dia na sua vida? Qual é a sua meta, pessoal, hoje? Por que que você levanta? Qual é o seu propósito? Né? A gente já falou disso lá atrás. Propósito está relacionado com felicidade nessa terra. Por que que você levanta? A natureza divina deve nascer e florescer naquele dia na tua vida? Você acorda todo dia dizendo assim, pai, o dia de hoje tem que ser melhor do que o de ontem em relação ao céu? Se você não está fazendo isso, você vai levantar numa rotina normal, conduzido por aquilo que você tem dentro de você, deixando se levar pelos problemas,
pelos desafios, pelos medos, pelas angústias, pelas influências de pensamento, emocionais, pelo que o mundo trouxer para você naquele dia. Mas se você acordar e disser, pai, eu quero que o dia de hoje seja melhor do que o de ontem em crescimento na escada. E aí, sabe o que a gente, outra coisa que você pode fazer mentalmente? Visualizar a escada de Jacó. Visualizar que o dia de hoje eu vou subir mais um degrau. Eu não posso, no final do dia de hoje, olhar para essa escada e, em vez de ter subido, eu desci 2 degraus. Eu deixei que a natureza caída falasse. Eu deixei que o temperamento tempestivo falasse, colérico falasse, ou o temperamento melancólico, depressivo falasse. Eu não posso. Eu tenho que dar mais um passo nesse degrau. Porque a caminhada é diária, é constante. Então, você individualmente, esses 32, nós 32 que estamos aqui, precisamos buscar individualmente gatilhos para ajudar o Espírito Santo a falar com a gente, cara. Eu preciso entender isso. Porque se eu não deixar o Espírito Santo falar comigo, ele não vai invadir a sua e a minha vida, queridos. Ele precisa que eu e você paremos, respiremos, ouçamos a voz dele, acalma a mente, esvazia a mente e deixa ele falar. E isso não pode ser só de manhã, gente. Não pode, porque é muito pouco. É muito pouco. Isso precisa ser o dia inteiro, para que eu comece a ter mais influência do céu na minha vida do que da terra. É com quem eu ando. Então, meta, tenho ela, e a vida eterna deveria estar acima de tudo. E aí, olha só, nós vamos explorar muito nos nossos temas, nesses encontros aqui. Como que é o céu? Como é a vida no céu? Você quer subir? Você quer entrar na sociedade celestial? Você quer fazer parte daquele ambiente que já existe? Nós sabemos que já existe, porque Moisés está lá em cima, Enoque está lá em cima, Elias está lá em cima, não é isso? A gente tem que começar a pensar nisso, porque é para lá que nós queremos ir. Mas vem cá, como é que é para eu entrar lá? É o que eu já falei aí atrás para vocês. Imagine um clube social que tem exigências. Não, meu amigo, você quer entrar no clube aqui? Aqui as regras são essas, você topa. Mas e aí para você ter status, entrar naquele clube, você aceita. E no céu? Você acha que não tem regra? Olha só o que ela diz. É perfeita a ordem no céu, assim como a obediência, a paz e a harmonia. Então perceba, se você tem uma tendência de teimosia e desobediência, caramba, se você ainda está brigando com dízimo, né? É desobediência, meu querido. Primeiro resolva esse assunto aqui embaixo. Se você vive em conflito dentro de casa, está faltando harmonia. Você tem que respirar fundo e entender por quê. O seu ego está falando mais alto? Se você não entendeu que a paz é Jesus Cristo, por que você vai subir? Os que não têm tido nenhum respeito pela ordem e a disciplina nesta vida, não respeitarão a ordem observada no céu. Não poderão ser ali admitidos, pois todos quantos houverem de ter entrada no céu amarão a ordem e respeitarão a disciplina. O caráter formado nesta vida determinará o destino futuro. É por isso que nós, adventistas, quando falamos de caráter, sabemos da seriedade do assunto. Mas é aqui que ele vai ser formado. Quando Cristo vier, não mudará o caráter de ninguém. Esse texto eu já mostrei para vocês lá atrás. Porque tem gente que interpreta que no toque final da imortalidade vai haver uma mudança de caráter. Engano. Ela disse claramente: quando Cristo vier, não mudará o caráter de ninguém. Isso tem que ser uma escolha racional. E não adianta você dizer assim, ah, mas é difícil. É óbvio, na Bíblia não está escrito em momento algum que é fácil. O caminho é estreito. O próprio Cristo disse: tome a sua cruz. A cruz que Jesus está dizendo aqui, queridos, é o seu ego. Tem gente que acha que é porque sofre, porque passa fome, porque tem que trabalhar, levantar às 3 da manhã. Não, aqui é claro, tome o seu ego, que é a sua cruz, que não tem jeito, essa é você que tem que carregar e me segue. Então a vida no céu
começa aqui. Esse caráter é aqui que eu e você vamos desenvolver. E aí, continuando, o precioso tempo da graça é concedido a fim de ser aproveitado em lavar nossas vestes de caráter e branqueá-las no sangue de Cordeiro. O remover as manchas do pecado requer a obra de toda uma existência. E aí, ó, necessitam-se dia a dia novos esforços no refrear e negar o próprio eu. Tome a sua cruz, o seu eu. A cada dia há novas batalhas a combater e vitórias novas a serem obtidas. Diariamente deve a alma dilatar-se, pleiteando fervorosamente com Deus pelas poderosas vitórias de Cristo. Então nós vamos daqui para frente estudar um pouco mais o que é viver lá em cima. Porque talvez você queira, ah, não, não quero não. Eu não quero. Eu vou ficar por aqui mesmo. É o direito. E ela diz que Deus respeita a sua escolha. Porque Deus é misericordioso. É isso. E os últimos três textos. Estamos aprovados? Estamos longe de ser o povo que Deus quereria que fôssemos, porque não elevamos a alma e não refinamos o caráter em harmonia com o maravilhoso desenvolvimento da verdade de Deus e seus desígnios. O pecado é um desorganizador. Onde quer que ele seja nutrido, no coração, na família ou na igreja, há desordem, luta, discordância, inimizade, inveja, ciúme, porque o inimigo do homem e de Deus tem o domínio da mente. Olha o que ela está afirmando aqui para você e para mim. É o domínio da mente que o diabo quer. E por causa desse domínio, as consequências é tudo isso que ela afirmou aí em cima. Seja, porém, amada a verdade introduzida no viver, da mesma maneira que defendida, e esse homem ou mulher odiará o pecado e será um vivo representante de Jesus Cristo perante o mundo. Tem que entrar na mente. Mas nós, como povo, estamos longe do que Deus quereria que fôssemos. O povo que pretende crer na verdade não será condenado por não haver possuído a luz, mas porque tiveram grande esclarecimento e não levaram seu coração à prova da grande norma moral de justiça. O povo que professa crer na verdade precisa ser elevado mediante o vivê-la. A verdadeira religião bíblica deve levedar a vida, refinar e enobrecer o caráter, tornando-o mais e mais semelhante ao modelo divino. Então o lar ressoará de orações, com ação de graças e louvores a Deus. Anjos ministrarão no lar e acompanharão o adorador à casa de oração. Então nós estamos longe, queridos, como povo longe. E aí fica então a esperança individual. É isso que é a mensagem para o final. Não vamos como um bando, não vamos, é individual. O último texto. Como Cristo julga o caráter. O Senhor julga o caráter de um homem pelos princípios que lhe inspiram os atos no trato com seu semelhante. E nós vamos dissecar isso aqui. O que são esses princípios? Se nas transações comuns de negócio seus princípios são falhos, os mesmos serão introduzidos em seu serviço espiritual para Deus. Os fios são entretecidos em toda a sua vida religiosa. Caso possuais demasiada dignidade para trabalhar para vós mesmos, por pequena remuneração, então trabalhai para o mestre. Dai-lhe o lucro ao tesouro do Senhor. Fazei a Deus uma oferta de gratidão por vos poupar a vida. Não fiqueis, porém, de modo algum ociosos. A gente vive um tempo nesse final que é preocupante. Por quê? Porque o sonho de todo mundo é aposentar. Só que aposentar é a morte, é antecipar a morte. Isso já está provado cientificamente. Quando o cérebro para de ter obrigações para levantar de manhã, ter objetivos, ter o que fazer, você vai morrendo. Tá ok? Isso é ciência. E por isso que Jesus lá, porque por isso que Deus lá no Éden disse: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Trabalho, trabalho é vida, é saúde e é motivação. E nesse final, nós estamos vivendo o pior dos tempos, que é o que a profetisa fala, porque nós vivemos influenciados pelo entretenimento. Tudo é voltado para o entretenimento, tudo. Se você parar para perceber, tudo.
é para te vender entretenimento. É comida, é vestir, é materialismo, é gastar, é shopping center, é televisão, é filme, não interessa. A busca da felicidade pelo homem é entretenimento. E onde é que está escrito que entretenimento traz felicidade? Cientificamente também não temos isso. Então, queridos, nós chegamos no momento que nós precisamos entender que caminho é que nós estamos trilhando. Porque pela Bíblia eu e você sabemos que só existem dois: é o largo e o estreito. O largo está cheio de crente que crê em Jesus. Está cheio. Está no largo. Crê que Jesus é o Filho de Deus. O estreito está cheio daqui, tá vazio, né? Estão só com aqueles que têm a fé em Jesus. Mas o largo está cheio de crente que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós estamos de que jeito? Essa é a pergunta que eu faço para vocês hoje. Então, para a gente encerrar, e aí eu vou ler no final para vocês aqui o texto final do juízo, da cena que ela tem do juízo final. Mas eu quero ouvir vocês. Ah, Nós eu vamos. Como é que está a sua vida? Petro levantou a mão. Petro ainda gostaria de falar? Que assim, Deus, o que na colocação lá atrás, né, que Deus ele nos ama tanto que ele vai abrindo possibilidades para a gente. E a gente é que vai deixando passar, deixando escorregar pelas nossas mãos, né? E foi isso que aconteceu. Em relação ao grupo, né? Voltando em relação ao grupo. Quando eu entrei nesse grupo, eu entrei exatamente porque minha irmã me chamou, disse, é muito bom o grupo, muito bom. E eu entrei, não conhecia ninguém, até hoje não conheço ninguém, né? Só por aqui. Mas foi uma coisa assim que veio exatamente para nos fortalecer. Não só esse, como outros também. Então, Deus ele disponibilizou essas ferramentas para nos fortalecer, porque nós uns vamos fortalecendo os outros. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, ou hoje eu cheguei agora, né? Eu estava no campo e cheguei, já agora já tinha começado. E eu estava na oração quando eu entrei. E aí, quando eu vi, era exatamente o professor, né? Eu disse, gente, que benção, porque eu não ia entrar, porque eu estava tão atrasada. E eu disse, eu não vou entrar. Só que eu resolvi entrar um professor, não acredito, eu entrei bem, ainda bem que eu entrei. Por quê? Porque se eu não tivesse no grupo, nesse grupo, eu não ia nunca, professor, te conhecer. Nunca ia, assim, te conhecer, assim, como eu estou, né, com esse contato. E aí, não, eu tô querendo te colocar no pedestal? Não, é porque, assim, nós vivemos numa questão de fortalecimento. Tem uns que pesquisam mais, que estudam mais, que se fortalecem mais, aí fortalece os outros, né? Glória a Deus por isso. Então, era isso que eu ia falar lá atrás, já faz um tempinho já. Mas que Deus venha usar cada dia você, professor, para que a gente e Amém. também a Zina que coordena esse grupo e os demais que participam, para que a gente venha como uns tições acesos, uns aquecendo os outros, e que a gente Amém. possa chegar nesse ponto de estarmos prontos para a vida eterna. Amém. Você falou uma coisa importante, tá? Gente, não tenham dúvida de uma coisa. O reavivamento que a gente tem numa sequência do final, da volta de Jesus, ele não vai ocorrer no púlpito de uma igreja. Ele vai ocorrer nos pequenos grupos. Por quê? Porque nós precisamos levar como referência o que aconteceu na casa com 120, quando o Pentecostes aconteceu. A referência que a gente tem pelo Espírito de profecia é que o Espírito Santo só pôde cair porque todos estavam vazios, vazios. Mas todos tinham um mesmo objetivo. Eu vou repetir. Os discípulos naquele momento estavam vazios. Ela diz que eles estavam sem forças, que eles já não tinham ideia do que fazer. E foi aí então que o Espírito Santo pôde atuar. Quando é que isso vai acontecer numa igreja com 200, com 300, com 400, com 1.000 membros? Todos vazios para que o Espírito Santo possa atuar. É em pequenos grupos, queridos. E é em pequenos grupos, em busca de estudar, de querer ir para o céu, que o Espírito Santo vai cair, vai fortalecer, vai unir
para os momentos finais que nós iremos viver nessa terra. Então, isso que nós estamos tendo a oportunidade aqui é apenas uma pequena amostra do que nós vamos ter que buscar muito mais. Muito mais comunhão com Deus, buscar estudar como fez Guilherme Miller, como fizeram os nossos precursores, né? Buscando, o Espírito Santo usou. A mesma coisa a gente vai precisar fazer. Então, nós queremos ir para a vida eterna, nós temos que estudar a vida eterna. Não tem outro caminho, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui os três últimos textos, porque são 8 e 2, e aí a gente abre para o final, para as considerações finais. Esse último texto é uma visão que ela tem em 1879, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês para vocês acompanharem. Visão de 1879. Ok, compartilhar. Então, olha só. Na manhã de 23 de outubro de 79, 879, por volta das 2 horas, o Espírito Santo do Senhor repousou sobre mim e vi cenas do juízo vindouro. Faltam-me palavras para descrever devidamente as coisas que passaram diante de mim e o efeito que tiveram sobre meu espírito. Isso está em Testemunhos, volume 4. Parecia haver chegado o grande dia da execução do juízo de Deus. Milhões achavam-se reunidos diante de um grande trono, sobre o qual estava sentada uma pessoa de aparência majestosa. Vários livros achavam-se diante dele, e a capa de cada um estava escrito em letras de ouro que pareciam como chama ardente, livros do registro do céu. Foi então aberto um desses livros, contendo os nomes dos que professam crer na verdade. Perdi imediatamente de vista os inúmeros milhões que se achavam em redor do trono, e unicamente os que eram professos filhos da luz e da verdade me prenderam a atenção. Ao serem nomeadas essas pessoas, uma a uma, e mencionadas suas boas ações, sua fisionomia iluminava-se de santa alegria, que se refletia em todas as direções. Isto, porém, não pareceu fixar-me meu espírito com a maior intensidade. Abriu-se o outro livro, no qual se achavam registrados os pecados dos que professam a verdade. Sob o cabeçalho geral de egoísmo, vinha uma legião de pecados. Havia também cabeçalhos sobre cada coluna, e embaixo destes, ao lado de cada nome, achavam-se registrados em suas respectivas colunas os pecados menores. Sob a cobiça vinha a falsidade, o furto, o roubo, a fraude e a avareza. Sob a ambição vinha o orgulho e a prodigalidade. O ciúme encabeçava a maldade, a inveja e o ódio. E a intemperança servia de cabeçalho a uma longa lista de terríveis crimes, como a lascívia, o adultério, a condescendência com as paixões sensuais, etc. Ao contemplar isto, enchi-me de inexprimível angústia e exclamei: quem poderá salvar-me? Quem subsistirá justificado diante de Deus? Quem terá os vestidos sem mancha? Quem é impecável aos olhos de um Deus puro e santo? À medida que o santo que estava sobre o trono ia virando lentamente as folhas do livro de registro e seus olhos pousavam momentaneamente sobre os indivíduos, esse olhar parecia queimar-lhes até o íntimo da alma, e no mesmo instante cada palavra e ação de sua vida passava-lhe diante da mente, clara como se fosse traçada ante seus olhos com letras de fogo. Apoderava-se deles o temor, e os rostos empalideciam. Seu primeiro aspecto, quando se achavam diante do trono, era de descuidosa indiferença. Mas como se lhes mudara agora esse aspecto? Desaparecera o sentimento de segurança, substituindo o insuportável terror. Toda alma está aterrada, não seja ela achada entre os que estão em falta. Todos os olhos se acham voltados para a face daquele que está sobre o trono. E enquanto seu olhar solene e esquadrinhador passa por aquele grupo, há tremor de coração, pois sentem por si mesmos condenados, sem que fosse pronunciada uma palavra. Em angústia de alma, cada um declara a própria culpa e de maneira terrivelmente vívida
vê que, pecando, atirou fora a preciosa dádiva da vida eterna. Que cena é essa? A cena do Armagedon. A cena quando todos se curvarão. Percebeu o que vai tirar? Você viu que a preocupação dela não foi olhar os que estavam com o nome limpo, foi ver o que tira o seu nome do livro da vida. Que a gente tenha consciência, e eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Primeira coisa que nós temos, assumir que nós somos falhos. Reconhecer que somos egoístas, para que o Espírito Santo então possa nos ajudar. Porque enquanto eu achar que essa vidazinha monótona, religiosa que eu estou levando é agradável a Deus, eu estou enganando a mim e a Deus. Só que ele não é enganado. Então eu tenho que parar com essa ilusão. Eu tenho que crescer e continuar crescendo. Essa deve ser a sua e a minha meta. Ok? Então a gente vai, nos encontros que a gente puder estar junto, trabalhar essa natureza divina que tem que nascer, que é o caráter de Cristo, para que a gente possa morar lá. E aí eu faço a vocês aqui o desafio que a profetisa fez para mim. Preocupe-se primeiro em salvar-se a si mesmo, para então você se preocupar com a salvação do outro. Ok? Que Deus possa te inspirar a buscá-lo e a sua vida se transformar aqui nessa terra em santidade. O professor disse que ia abrir aí para algumas palavras. Não Aí sei se agora posso Zina falar. comanda. Zina comanda. Tem tempo ainda, Zina? Pode sim, pastor, pode falar. Olha, eu tenho, naturalmente, o irmão falou mal dos aposentados aí, viu? Mas Ah, eu estou aposentado, tem que estar sempre estudando, trabalhando com a Isso, mente. Então, ele isso. vai, aos 100 anos, como pastor, temos o pastor Vila aqui, já está bem lúcido, né? Bom, eu tenho chegado à conclusão, e acho que o irmão talvez chegará a essa conclusão também, de que o problema da igreja é a motivação. Qual é o motivo da igreja? A motivação da igreja, que é o amor. Os discípulos, enquanto estavam preocupados com o galardão, eles não foram bem-sucedidos. Todos estavam pensando no que iam ganhar, no que iam receber. E essa motivação não leva a nada. É o que a igreja está vendo isso hoje. A motivação do amor. Se todos nós nos amássemos com o mesmo amor que Jesus teve por nós, a igreja era outra. Note o que o Sr. White diz aqui, no Desejado de Todas as Nações, na página 480. Não é o temor do castigo. Note aí, o irmão falou do juízo. Não é o temor do castigo ou a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Está vendo? Não é a motivação, nem a vida eterna e todos esses benefícios devem ser a motivação para o nosso serviço. Mas agora ela continua. Então, não é o temor do castigo ou a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Contemplam o incomparável amor do Salvador revelado em sua peregrinação na terra, da manjedoura de Belém à cruz do Calvário. E essa visão dele atrai, abranda e subjuga o coração. O amor desperta na alma, o amor desperta na alma dos que o contemplam. Então, notem, a hora que a igreja, e o irmão, tem um texto aí que o irmão poderia ter citado, é Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo quê? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós precisamos do Espírito Santo para derramar amor no coração. Por que o moço rico não quis vender os bens? Não amava. Não era a motivação do amor no coração dele. Por que Jesus desceu ao céu, deixou o trono, abandonou tudo, mais do que as riquezas do rico, por amor? E uma outra coisa interessante, a Bíblia diz que tem 3 virtudes: amor, esperança e fé. Mas essas 3, mas a maior delas qual é que é? O amor. Na nova terra nós precisaremos de esperança. Na nova terra nós vamos precisar
de fé, mas nós vamos precisar do amor. O amor é a base do trono de Deus. Amor, verdade e liberdade são os três princípios do governo de Deus. Então, eu só acho assim, que o irmão está certo no que está falando, mas o irmão vai descobrir no final. Eu estou descobrindo isso ao falar com os irmãos. Eu tenho feito as interrogações nos meus sermões e vejo que a maioria levanta a mão quando eu digo por que é que vocês estão seguindo a Cristo. Não é por amor, é por interesse da vida eterna. Então, nós temos que servir a Deus não por é, recompensa, não por medo do castigo e nem por gratidão. Nós temos que servir a Jesus por amor. Então, é isso que eu acho que nós temos que descobrir, que essa é a motivação. Todos esses problemas que acontecem na igreja é porque nós não somos motivados pelo amor. Isso aí. Então, eu queria só dizer isso porque continuo pensando e ao viver e conviver com a igreja, que nós realmente não somos motivados pelo amor, como os discípulos. Qual Exato. vai ser a nossa recompensa? Quanto vamos Exato. ganhar, diz Pedro? A mãe de Tiago e João, um sentado à direita ou à esquerda. Mas quando eles receberam o Espírito Santo e o amor encheu o coração deles, tudo mudou. Irmão, pastor Vixe, o senhor tem toda a razão. Então, é importante você ver como é que o que o senhor está falando aí está dentro do que a gente pretende trabalhar. Por quê? Caráter, amor é caráter. Então, obviamente, sem caráter, sem amor, não vai haver céu. Quer Por dizer, uma isso que pessoa que ama vai ter um bom caráter. Então, Aí está. o que nós vamos trabalhar, quando a gente for trabalhar o caráter amor, nós vamos entender melhor, porque, infelizmente, por essa influência filosófica, a palavra amor ela ficou muito ampla, né? E muitas das vezes a mãe que ama é egoísta, e no amor de Cristo não existe E é o egoísmo. amor ágape, né? O amor É, ágape é o amor de isso, Deus. isso, O então amor é isso, filéu é amizade. E o isso, amor eros é o amor físico, né? é isso É o aí. amor Só que princípio. é isso aí, mas nós precisamos melhorar isso. Por quê? Porque quando essa filosofia grega, ela surge onde o pecado já existia. E o amor de Deus é anterior a isso. Então nós vamos trabalhar isso aqui. Por que que nós temos essa dificuldade de amar? Por que que é difícil dar a outra face? Então, quando a gente entender o que o pastor Vichy está dizendo aqui agora, nós vamos, porque o que o senhor está falando é a pura verdade. É nossa motivação. O que a gente tem, uma coisa é a motivação, é o que nos move à ação, e outra coisa é o nosso objetivo. Então, a vida eterna deve ser o nosso objetivo. Mas o que nos motiva a agir é o amor de Cristo. É por ele que eu vou Amém, agir, amém. certo? Então, o que falta para nós é isso mesmo, pastor Vichy. Falta para nós é amar a Cristo, amar o sacrifício que ele fez por nós. Na hora que nós entendermos isso, nossa vida muda. Talvez falte isso ainda para E o muitos. próprio cumprimento da lei é o amor. Amor a Exato, Deus e amor ao próximo. Então, exatamente. a motivação básica do universo é o amor. Então eu E vou quando a fazer até o igreja seguinte. compreender, Eu concordo tá também, certo? porque os discípulos, estávamos falando dos discípulos, deveriam ser seguidores de Cristo, né? Falamos muito em discipulado hoje, né? Classes de discipulado, precisamos fazer discipulados, mas discipulados de quem? Né? Quem que essas pessoas estão seguindo? Tem que seguir a Deus, a Jesus, é isso. A compaixão né, de Jesus, o que que ele fazia? Ele se misturava né, com o povo, ele curava, ele fazia o bem. E ali ele desenvolvia um relacionamento com as pessoas e depois essas pessoas o seguiam, né? Se tornavam seus discípulos pela compaixão, pelo amor de Cristo. É isso. Ó, o senhor me deu um serviço agora. O próximo encontro vai ser o caráter, o amor de Deus. Nós vamos à luz do Espírito de Profecia. Porque ela diz assim: sobre este tema, a melhor coisa que temos a fazer é o silêncio, o amor de Deus. Nós não entendemos isso. Então, no próximo encontro, pode botar aí, Zina, Ok. caráter, vida eterna, o amor de Deus. Mas o irmão citou um outro texto aí, Romanos, aliás, João 17:3. A vida eterna é esta, que te E conheçam. isso, E para conhecer a Deus, nós temos então muitas coisas na Bíblia. é Romanos isso. 1:19.
O que de Deus pode saber estão nas coisas criadas. A natureza é a revelação. E eles são indesculpáveis. Os ateus, os gentios são indesculpáveis por causa da natureza, porque Deus é o Criador, né? Então, eu acho assim que conhecer a Deus é muita coisa, tem muitos, dizemos assim, é, muito material para nos levar a Deus, na Exatamente. natureza, né? É isso mesmo. E depois Jesus, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Aí brotou o tema do próximo encontro. Muito bem. Bom, então que Deus nos ajude, né, a sermos motivados pelo amor de Deus à vida eterna. Não é isso? Tá bem. Pa, professor Rossadi, faz a oração, por favor. A É oração. muito. A Janaína citou aí no chat, né, que o que levou ao adventismo foi a dúvida sobre o sábado, né? E, Janaína, você já está vivendo o tempo do fim, não sei quanto tempo tem isso, mas a irmã White diz que no final, quando a controvérsia começar, muitos, milhares, irão se converter por causa do debate do sábado. Ainda tem muita coisa para acontecer, né? E que nós continuemos estudando para poder não sermos pegos de surpresa. Vamos orar. Bondoso Pai, queremos te agradecer a oportunidade que temos de poder reunir rapidamente, estudar um pouco sobre tua palavra, associar a Bíblia ao que o Espírito de Profecia trouxe para nós. Muito obrigado, Pai, pelo carinho que o Senhor teve conosco. O Senhor nos permitiu conhecer Amém. uma mensagem mais lúcida, transparente. Obrigado pelas palavras duras que a profetisa traz a nós, porque isso são palavras de carinho, de amor. Nós sabemos que o Senhor quer que nós estejamos contigo no céu. E não adianta ficar passando Amém. a mão na nossa cabeça, Pai. Nós te agradecemos muito pela mensagem que o Senhor nos deu. Sou-te grato, Pai, por pertencer a esta instituição adventista, apesar de sabermos que estamos hoje caminhando como povo, como Laodiceia. Mas aqui nesse grupo em especial, Pai, tem um grupo preocupado com a sua vida, com a sua salvação, com o sacrifício de Cristo. E eu te peço, em particular, por cada um aqui, Pai, por seus sofrimentos, por suas Amém. lutas, por suas angústias, mas que tudo isso, Pai, seja para fortalecimento da natureza divina na vida de cada um, para que possamos um dia, todos juntos, debaixo da árvore da vida, fazermos o nosso culto ao lado do nosso Mestre Jesus. Amém. Dá-nos uma noite de paz e de descanso e o crescimento da natureza divina dia após dia em nossas vidas. Nós oramos em nome dele, o nosso Mestre. Amém.